Java no banheiro tá de volta, pra alegria de muitos e tristeza de ainda mais gente. Java no banheiro, com uma nova webcam, porque a minha foi furtada pela minha própria mulher. E essa aqui eu acredito que seja até melhor ainda do que a anterior, tá? Então, rapaziadinha do mal, do Creu. No último vídeo, com aquela enxurrada de corte que eu tive que fazer por conta de um erro, né? Um erro que na hora eu vi, resolvi cortar para tratar e trazer nesse vídeo. O que que era esse erro? O erro era na hora de cadastrar ou alterar telefone, ele não tinha nenhum padrão, não tinha nenhuma formatação aceita, né? Aí tomei algumas decisões, vou explicar essas decisões aqui, é, com o amplo leque que eu tinha na mão. Beleza? Quando eu tentava cadastrar um número, a única regra que tinha, resumindo aqui, era da entidade, que era um length de 11. Isso é um tamanho máximo de 11 caracteres. Não tinha regra de código postal, de código internacional, não tinha nada, tá? Tinha formatação, não tinha nada. Vamos entrar aqui agora na seara do que eu fiz e depois eu vou falar do Register Vehicle. Beleza? Então bora. Aqui, ó, o nome da branch é Fit Phone Number Validation. Implementa a validação de número de telefone, é, adiciona a anotação personalizada, valid phone number, implementa a validação de telefone no formato internacional, aplica a validação nos requests de cadastro e atualização de motorista, adiciona a validação nos endpoints do driver, ajuste da entidade, immigration. Vamos começar primeiro pela anotação personalizada valid phone number. Essa valid phone number, a gente fez ela com o propósito de validar o formato que você está inserindo os dados. Por quê? Eu tive que fazer de um certo jeito, já vou mostrar também, porque justamente aqui a gente tem duas validações no que o Constraint Validation que faz, né? Que é a interface de validação do Spring, que é o not blank, e o valid phone number, que é que é a annotation que a gente fez, tá? Ela está aqui justamente para validar o formato que a gente propôs pro phone number, tá? Aqui no complete, no update driver request, a gente só colocou o valid phone number, porque a gente não coloca, lembrando, a gente não coloca aqui o not blank nem not null, porque senão cai na validação do Spring. E a gente fez utilizando o String Utils para poder alterar um campo somente, não ter que alterar todos. Fechou? Senão a gente seria obrigado a alterar todos os dados ou alterar o que está com as annotations de not blank e not null. Aqui, a única coisa que ele te obriga a fazer é formatar no padrão, que eu já vou explicar passo a passo do que eu fiz, de como foi feito. Beleza? Daí eu já volto também aqui no Complete Driver Registration para explicar um pouco melhor. Beleza? Então, bora lá. Primeiro, vamos aqui diferenciar uma coisa da outra. No CNH Validator, a gente colocou ele como um pattern.compile para fazer a compilação nos métodos lá, tudo certinho. Aqui, no Phone Number Validation, eu achei melhor, e até para ter conteúdo, né, utilizar de uma nova annotation, porque essa nova annotation, é tipo assim, a gente não teria que ficar indo de método em método, colocar sempre que for fazer um update ou um complete registration no sistema. Aqui, meu pensamento foi fazer uma annotation justamente porque aqui eu coloquei padrões internacionais. Já estamos pensando aqui na internacionalização. Pensando no caso de quem? De quem? Você, pessoa que morou no exterior, perdeu o seu número no Brasil, mas mora no Brasil, né? E utiliza o seu número estrangeiro. Não tem problema nenhum. Java no banheiro, frete a eu, pensa em você também. E o que acontece aqui? Essa classe aqui, ela faz quase a mesma coisa do que, é, o CNH Validator, tá? A diferença é que aqui a gente faz através de um bin validation. E o que acontece por debaixo dos panos?
Para não ficar aquele negócio da gente sempre colocar aquele C, vou dar o exemplo do CNH. A gente sempre vai no método lá, e quando a gente está setando, a gente faz o CNH, ponto, CNH validator, ponto, validate and normalize, entendeu? Aqui a gente só coloca a annotation e deixa pro constraint validation do Spring gerenciar isso aí, beleza? Agora vamos aqui então para a annotation de fato. Das anotações que tem aqui, primeiro, a documented é justamente para fazer a documentação. Como ela é uma annotation e tipo assim, tudo que a gente anota aqui, a gente faz quando a gente faz, se a gente faz, né, um Java doc, uma Java documentação, documentation, isso aqui entra na documentação. E pô, por que não a minha não entrar na documentação caso isso aqui seja documentado, né? Seria legal. Vou passar aqui pela constraint, eu já explico, para ficar um a um. Tá, o target ele serve justamente para mirar, vamos colocar assim, para mirar em qual tipo de elemento? Em field. Pô, Moisés, o que seria esse field, né? Esse campo? Seria justamente aqui. A gente vendo aqui a entidade driver, a gente tem a classe driver e os campos, tá? Da entidade driver. E é justamente para isso que essa annotation serve. Ela serve para gerenciar em campos, não em classes, não em métodos, porque senão fugiria do escopo da annotation. Ou seja, a gente não consegue utilizar essa annotation numa classe ou num método, beleza? Para ficar bem explicadinho. E essa retention aqui, esse retention policy, essa política de retenção, entre aspas, está em runtime justamente para ela não ser aplicada, né? A annotation ser validada, né, entrar no constraint validation, não só quando sobe ou não só quando acontece algo. Ela, tipo, desde o momento em que sobe até quando está em produção, rodando, em runtime. Beleza? Ou seja, quando sobe, quando chega requisição nova, quando faz novas atualizações, essa annotation ela é aplicada da mesma forma, ela é validada da mesma forma. Beleza? Aqui, é, de praxe, né? Acho que isso aqui, se as pessoas não sabem, agora sabem. É uma interface, toda annotation é uma interface, tá? Ela vem com a mensagem telefone inválido, informe o número com código do país. Exemplo, mais 55, que é o código do Brasil. Aqui está o DDD, o número é um número fictício, que é 987654321. Beleza? Esses dois class aqui são coisas que tem que vir que vem no contrato, tá? De uma interface de uma annotation, principalmente do constraint validation, tá? Aí, o que é esse constraint aqui, mas que você falou que ia passar por ele e tal? Beleza, calma. Quando a gente faz uma annotation, por exemplo, not blank ou not null, o Spring faz o seguinte: se você mandou lá o DTO, aí bateu no DTO de full name. Se você deixa aquele campo vazio, o Spring vem justamente no constraint e vê quem está validando, tá? Aqui, como é uma annotation que a gente fez, a gente tem que criar também, a gente tem que amarrar ela numa classe para ela validar a lógica que está sendo aplicada. Aqui, a constraint ela está sendo validada justamente, ó, se for ver aqui, validated by a classe. Qual que é essa classe? É a phone number validator.class. Ou seja, sempre que a gente cadastrar, preencher lá o campo de phone number em qualquer parte do driver service, ele vai falar para o Spring assim, ô, o cara digitou aqui um número de telefone. Quem está validando essa annotation aqui? Porque passou pela annotation do valid phone number. Ah, quem está validando é phone number.class. Phone number validator. Aí, phone number validator.class. Desculpa. Aí ele vai ver a lógica que está dentro de phone number validator.class e vai ver, né, vai aplicar a lógica e vai dizer para mim, ou a lógica, beleza, passou dentro da lógica que tem dentro dessa classe. Deu para entender mais ou menos? Aqui eu tenho uma annotation, essa aqui é a classe da annotation, e eu amarro essa classe de annotation com uma classe de validação com a lógica que eu quero. E o que tem dentro dessa lógica? Vamos ver aqui também, tá? Aqui, ó, aqui, ó. Aí dentro dessa classe que tem essa lógica, a gente implementa o constraint validator, que ele é o validador de annotations oficial ali do Spring. O Spring, tipo assim, o Spring pensa no Spring como um chefão,
E o chefão tem os supervisores. O Constraint Validator, ele é um desses supervisores que valida, né, vê se está certinho ali as annotations e valida através de uma classe de validação. As classes internas aqui do Spring, que a gente sempre coloca, @service, @control, ele já tem esse cara de fábrica. Aqui a gente fabricou a nossa e uniu a essa fábrica aí, beleza? E o que, que a gente utiliza aqui nos parâmetros? Ou seja, a valid phone number, que é a annotation, está sendo validada por essa classe através de uma string. Que string é essa? Justamente esse cara aqui, ó, string phone, beleza? Aí, o que, que ele está fazendo? A gente tem esse private static final pattern chamado phone pattern, que é a mesma coisa lá do CNH validator. Ele compila um pattern para essa classe e reutiliza durante a aplicação em runtime. E o que, que tem dentro desse compile que ele faz, desse pattern? Ou seja, a gente colocou uma regex, né, uma expressão regular, que ele vê a partir, vou lembrando, né? A partir do primeiro dígito. Qual é o primeiro dígito? Já está aqui descrito, vai ser um mais. Porque se a gente for ver código de número de telefone que separa ali os países, né? Tem sempre um mais e um número. O número do Brasil é 55, mas aí tem o dos Estados Unidos que é 1, tem dos outros países que é 300, não sei. E o que a gente fez aqui, ó? Esse aí vem depois, né, uma lista de 1 a 9, ou seja, pode ter o dígito 1 a 9, não a quantidade de dígitos, mas pode ter o número de 1 a 9, né? Ou seja, eu posso colocar 1, 2, 3, 1, 1, 2, beleza? E ele pode ter no mínimo, né? Pode ter entre 1 a 3 dígitos, tá? Aí vem um espaço, tá? E depois desse espaço, eu posso ter uma quantidade de dígitos de 8 a 15. Pô, Moisés, de 8 a 15, justamente, porque no Brasil, se a gente for colocar ali, ó, se eu não me engano, os números, tirando o DDD, eles têm 9 ou é 8 ou é 10, 11, não lembro direito exatamente, dígitos numéricos. Porém, aqui de 8 a 15 entra na parte da internacionalização, beleza? Beleza. Aí a gente sobrescreve os métodos. Tinha um outro método aqui também que, se a gente for ver, ó, aqui, ó, deixa eu dar um alt, não sei o que. Override methods. Tem esse initialize aqui, tá? Porém, o initialize a gente não usa, tá? Então, por isso que não faz sentido deixar ele aqui. Ó, meu celular abrindo a IA dele ali. Aí a gente só sobrescreve o isValid, que é também um método que já vem com annotation, tá bom? E o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter de parâmetro. A gente tem um string, que a gente vai chamar de phone number, e vai ter a constraint validator context, né? Que é o contexto do constraint validator. Aí ele vai fazer uma perguntinha. Se o phone number é null e o phone number aqui é ou, né? Aqui é ou. Isso aqui é ou. Se o phone number é null ou o phone number tá em branco, retorne true. Ué, como assim, Moisés? Como assim? Eu, tipo assim, tô fazendo uma lógica aqui para ele retornar verdadeiro. Justamente, porque aqui no phone number validator a gente está validando o formato, né? A regra que a gente aplicou no pattern.compile. E quem está fazendo esse negócio aqui de pô, tá nulo, tá branco, que não sei o que? É justamente a gente está separando as annotations, voltando aqui, ó, no complete registration, tem not blank e valid phone number. Ou seja, o phone number validator está validando se o número de telefone é válido. Quem valida se está branco ou se está em nulo é o not blank. Conseguiu compreender a diferença de um para outro? Um valida se está em branco ou nulo e o outro valida se o número de telefone é válido, se o formato é válido. Beleza? Aí, se isso aqui passar, aí ele vem para o return phone pattern.matcher, passando o phone number matches, ou seja, se ele se adequa dentro do padrão que a gente criou para o número de telefone. Beleza? Uma outra mudança aqui, que foi dentro da entidade, são duas, tá? No driver, tá? Deixa eu pegar aqui o model.
Ó, no model, a gente fez uma alteração da quantidade de campos. Lembra que eu falei? Acho que eu falei, né? Que driver, um phone number lá na entidade de driver tinha um campo de 11 dígitos numéricos no máximo. Tanto que isso, quando a gente ultrapassava esse número, dava um erro 500 todo feio. Todo horroroso, todo feioso. Cara, dava lá um too many characters varying e em parênteses 11, tá? Ou seja, o limite de caractere que a gente tinha na entidade de driver na coluna phone number era de 11. Aí eu apliquei aqui, ó, pum, um length de 20. Bom, Moisés, mas por que 20? Pô, se o nosso, o nosso validator aplica uma regra de 8 a 15, eu coloquei 20 justamente pensando no quê? No espaço e nos caracteres de enfeite lá, que aí já é coisa para o front-end aí. Pô, aí tem o DDD que entra dentro de um parênteses, tem um espaço entre o código do país e o DDD, aí tem o traço, entendeu? Aí eu já deixei margem para o cara trabalhar. Tá vendo como eu penso nas pessoas? No front-enzo? Eu penso no front-enzo. Beleza? Então, essa alteração, ela tá tanto aqui no phone number, quanto aqui nos arquivos de migration, tá bom? Tá tudo bonitinho, cara, tá tudo bonitinho. Então vamos para a parte que importa, que é testar, né? Vamos testar. Vamos testar, mano. Vamos testar, cara. Testar aqui, ó. Vamos fazer o login, ó, login. Antes de eu pegar o bearer token aqui, vamos fazer um driver, ó. Pegar o driver aqui, ó. Vamos pegar, eu fiz o login com o new center aqui. O new center, ó, ele tá com esse número aqui, ó, mais 321, pão doce. Pão doce, tá? Vamos pegar aqui o better token e vamos fazer um update driver. Vamos tentar primeiro aqui, então, cadastrar um número todo jagunço. Então tá bom, vamos tentar cadastrar um número todo jagunço. Tem que ter até no máximo 15 caracteres. Então vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu esqueci do bear token aqui. Desculpa. Desculpa. Bad request. Aí ele vem com a mensagem, ó. Erro, telefone inválido. Informe o número com código do país. Exemplo, mais 55 11 987654321. Ah, beleza, então. Vou colocar um número fictício aqui do país. Nosso país é o Brasil, o código postal o código postal é DDD. Espaço, eu coloquei essa obrigatoriedade no espaço para, pô, já facilitar a vida do menino front-end aí, mas eu poderia tirar, tá? Aqui foi uma questão mais visual para, tipo, na hora que eu fosse mostrar, ficasse mais fácil de entender. Aí seria aqui, ó, 987654321. Ok, beleza? Ah, Moisés, eu moro na onde Judas perdeu a bota. Tá bom, aqui, ó. Pum. O seu código de país é 356. Tá bom, mano. Aí o seu número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, esse aqui é o seu número? Pode alterar esse seu número. Se tá entrando dentro do padrão, cara, vai e vença que por vencido não vos conheça, tá? E é isso aí, mano. Agora, acho que deu pra, pô, absorver legal. Se tiver dúvida aí, mano, pô, comenta que eu explico. Não tem problema nenhum, não. Agora vamos passar aqui, ó, pro Register Vehicle, tá? No Register Vehicle, deixa eu pegar aqui a branch dele, que daí fica mais fácil de eu mostrar, tal. Se aqui o meu querido computador carregar a página também, né? Tem esse caso aí. Se não carregar, a gente né? Não faz nada não. Listagem de veículo, consulta, cadastro de veículo. Aqui, ó. É esse aqui, ó. É a branch 52. Olha lá, ó. A gente cria o Vehicle Controller com endpoint para cadastro de veículos, implementa a validação do X User ID recebido pelo gateway. Isso aí a gente já passou, que é aquela injeção, né, de header na requisição. Adiciona Vehicle Request com validações de entrada. Cria Place Already Exists Exception para tratamento de placas duplicadas. Implementa
Vehicle Repository com consulta por placa, motorista e veículo. Implementa Vehicle Service com lógica de cadastro de veículo. Adiciona normalização de placas, remoção de traços e conversão para maiúsculas. Define status inicial do veículo como disponível. Atualiza Global Exception Handler para mensagens genéricas dos dados obrigatórios. Cara, eu acho que esse vídeo aqui já está ficando muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Mas... próximo vídeo já é o Register Vehicle. Acho que aqui a gente, de fato, encerra driver. Não tem mais nada o que fazer no motorista. E depois que a gente encerrar o driver service todinho, pô, não tem mais nada de endpoint para fazer. Aí começa a guerra. Você sabe o que eu tô falando, não sabe? Eu tô falando de teste unitário. É isso aí, rapaziada. Já vai no banheiro. Ô fracassado. Tamo junto.